Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra um santo de grande popularidade. Falamos de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, também conhecido por Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, ou, principalmente na região de Portugal, Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio se tornou tão popular e tão próximo ao povo que, após a sua morte, seu túmulo ficou sendo como um local de grande peregrinação, e o é até hoje. Ele, desde muito jovem, tinha o ímpeto de se entregar a Deus e por isso ingressa, muito jovem, na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Mas aquela vida mais contemplativa, aquela vida mais eremítica, faltava-lhe algo. Ele, como apresenta o Evangelho de hoje, destinado à sua memória, ele tem o ímpeto de ser enviado para anunciar. E por isso, diante do encontro com os frades franciscanos que iam pelo caminho, que anunciavam, que diante da defesa da fé eram martirizados, ele se sente atraído. Se sente atraído ao ver aqueles franciscanos que chegavam a Portugal, ao ver os corpos daqueles frades vindo do Marrocos que haviam sido martirizados pelo anúncio da fé. E diante desta visão se sente chamado a anunciar, a ser enviado para pregar a boa nova a todos. E por isso depois faz um caminho e ingressa na ordem dos franciscanos, tomando assim o hábito. E tem um impulso de ir anunciar justamente naquela terra, no Marrocos. No entanto, chegando lá, fica doente. Deus não o queria lá. É Ele que envia e envia aonde Ele quer e para fazer e pregar segundo a vontade dEle. E por isso retorna, mas no caminho de volta a Portugal é pego por um grande vendaval que o desvia, fazendo parar na ilha da Sicília, ao sul da Itália, e depois dali rumo ao norte para Assis, aonde se encontra com o fundador da Ordem dos Franciscanos, São Francisco, que naquela época ainda estava vivo. Quando, com pouco tempo de conhecimento com Santo Antônio, estes dois grandes santos conseguem, como vemos esta união dos santos, um conhece o outro e consegue grande intimidade e a confiança. E vendo aquele jovem que ingressara na ordem, São Francisco delega a ele a missão de ensinar aos seus confrades. Depois, somente com pouco tempo, com 26 anos, ainda muito novo, é eleito provincial dos franciscanos do norte da Itália, mas tem o ardor e o desejo de anunciar, de cumprir na sua vida aquilo que víamos na primeira leitura, quando o Senhor nos diz que Ele é enviado para anunciar, porque o Senhor me ungiu, me enviou para dar a boa nova aos humildes, para curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa. Nosso Senhor o chama a isso fazer, e ele se sente impelido e anda por vários povoados da Itália, fica também na parte sul da França, e no ano de 1231, no dia 13 de junho, então
morre nas proximidades de Pádua. Mas, como dizia no início, o seu túmulo se torna o destino de muitas peregrinações e a devoção cresce imensamente. E 1 ano após é canonizado por Gregório IX. Vemos assim o ímpeto que este santo tem, e a vida dele nos chama a assim o fazer, a nos deixarmos ouvir e interpelar diante da voz do Senhor, para que possamos, então, ouvindo, levar esta boa nova a todos, a sermos impelidos a anunciar a Cristo, a ter esta mudança de vida e essa entrega a Deus diante dos nossos estados e da nossa condição, a pregar dentro de nossa casa, no nosso trabalho e aonde quer que vamos, de modo que aqueles que nos vejam possam ver a Cristo. Assim agiu Santo Antônio, e aquele grande pregador, conhecido assim, na sua ladainha, o chamamos por trombeta, trombeta de Deus, porque ele anunciava com veemência e verdade, e é conhecido assim como grande pregador. Este santo, no ano de 1946, é então proclamado doutor da Igreja por Pio IX, pelo reconhecimento desta sua grande entrega, deste anúncio assíduo da palavra de Deus. E ele nos chama a ter também esta procura por conhecer, amar e anunciar a Cristo. Que assim o possamos fazer, e que por intercessão de Santo Antônio e da bem-aventurada Virgem Maria, possamos conhecer mais a Cristo e a anunciar, como eles o fizeram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.